Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Suas obras, pois por Suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Adore a Ele. Cantarei e contarei. Oh, Ele é digno de adoração. Oh, aleluia. Abre teu coração, rasga tua alma nessa noite. Oh, glória. Deixa romper esse azulado céu com a tua adoração nessa noite. Oh, Deus fiel e justo e poderoso e digno de adoração. Oh, maravilha de Deus. Recebe a adoração da tua igreja nessa noite. Oh, glória. O Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A honra, a glória, redegue, ó sai, ó leve, a sai, degue-me o poder ao Rei Jesus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Aleluia. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o Eu não sei você, mas tem momentos na hora da prova, na hora da luta, que a gente dobra o joelho e a gente diz assim: não compreendo os Seus caminhos, mas Te darei a minha canção, doces palavras Te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Seus caminhos. E ao redor de cada
cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas, nem pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, vai valer a pena. Oh meu Deus, você não entende agora, mas vai valer a pena. Você não compreende agora, mas vai valer a pena. Porque o que eu faço agora você não sabe, mas você vai entender depois. E você vai cantar dizendo que vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Sente glorificando ao Senhor nessa noite. Abra comigo sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Texto muito conhecido na palavra de Deus. Quando o pastor Rota me ligou, nos convocando para estar aqui, que o pastor Rota ele não pede, ele determina. E quando ele falou o tema, a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, a primeira coisa que Deus lembrou, foi desse texto, muito conhecido na palavra de Deus, e é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Segundo Reis, capítulo de número 20, quem achou Segundo Reis, capítulo 20? Para facilitar a sua vida, Segundo Reis fica depois de Primeira Reis, tá bom? Espero ter ajudado. Versículo 1 a seguir diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volte e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei à tua vida 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo, e quem diz amém. Meus irmãos, texto muito conhecido na palavra do Senhor. Ezequias, ele fica doente. E o versículo 1 diz: naqueles dias. E que dias são esses? Os estudiosos da Bíblia, os comentaristas da Bíblia dizem que Ezequias ele fica doente no período em que o rei Senaqueribe estava afrontando a nação. E quando eu leio esse texto, eu começo a pensar nisso, eu fico pensando, meu Deus, o homem estava doente e estava sendo afligido, afrontado por um exército estrangeiro. Como se não bastasse ele estar ali sendo perseguido e amedrontado, agora vem a doença. Porque parece, irmãos, que tem momento na nossa vida que a gente está nadando na bênção. Parece que tem um momento na nossa vida que Deus está abrindo porta dentro de porta, mas também tem momento na nossa vida que é prova em cima de prova, é deserto em cima de deserto, é estreito em cima de estreito, não é assim?
Uma vez eu estava lendo a palavra do Senhor, lá no livro de Números, e o texto que eu estava lendo dizia que os filhos de Israel, quando partiram para Canaã, eles não foram direto, sair do Egito e direto para Canaã, não, eles foram por etapas. E quando eu lia, Deus falava ao meu coração, e Deus dizia: Gêneson, é de deserto em deserto, até chegar em Canaã. E do mesmo jeito é na nossa vida, irmãos. Teve deserto que o povo de Israel passou 2 meses, teve deserto que o povo de Israel passou 1 ano, mas é interessante que em cada deserto trazia uma lição. Por exemplo, eles foram para o deserto do Sinai, e lá eles viram a Deus se manifestar de forma palpável. Depois eles foram para o deserto de Elim, depois que passaram ali no deserto de Mara, em que as águas eram amargas, eles foram para o deserto de Elim, e diz a Bíblia que no deserto de Elim, Deus providenciou 12 fontes de água, ou seja, depois do deserto de Mara, de sequidão, de escassez, de águas amargas, eles foram para um deserto em que tinha um oásis da parte de Deus. Então, se você está passando no deserto nessa noite, eu te digo que no deserto não vai faltar a providência de Deus, no deserto não vai faltar a presença de Deus. Pode estar no deserto, mas nesse deserto Deus vai fazer um oásis para a glória do nome dele. E o profeta veio. Eu imagino que quando anunciaram a presença do profeta, Ezequias alegrou o coração e disse: graças a Deus, baseado no meu histórico de vida com Deus, com certeza o profeta veio trazer uma boa notícia. Graças a Deus o profeta está chegando, eu vou sair dessa cama, ele vai estender as mãos, ele vai orar por mim, e eu vou sair dessa situação. Uma esperança no coração de Ezequias. Só que quando o profeta chega, ele diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A esperança de Ezequias é muito parecida com a esperança de Marta e Maria. Elas mandaram um recado para Jesus e disse: Jesus, teu amigo Lázaro, aquele que tu amas, está enfermo. Jesus vai e manda aquela pessoa que veio trazer o recado e disse: volte lá com a mensagem para Marta, para Maria, diga para elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele volta para dar notícia. Eu imagino que alegre, porque tem gente, irmão, que gosta de dar má notícia. Eu chamo esse povo de profeta de cemitério. Ele só gosta de dar má notícia, ele não tem uma palavra de bênção para ninguém. É o profeta de cemitério. Mas eu imagino que esse jovem não, esse homem não, ele volta alegre para dar a boa notícia. Quando ele chega naquela casa, ele vê pessoas chorando, ele vê pessoas ali no canto, ele vê música fúnebre, e ele diz: o que é que está acontecendo nessa casa? E você não está sabendo? Lázaro morreu. Disse: como pode? Aí eu falei com Jesus faz pouco tempo, e Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Como é que pode? O homem agora está nessa tumba fria, o homem está nesse caixão. Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele é poderoso e justo para ressuscitar das cinzas, para levantar do leito de morte, para determinar a morte, larga Ele e largar, porque o meu Deus, o teu Deus, Ele é poderoso, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda na morte, Ele manda no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E Ezequias, irmãos, imaginava que ele ia sair daquela situação, mas o decreto do homem de Deus dizia: olha, tu morrerás. Ezequias, irmãos, ele tinha 39 anos de idade. E agora ele vira o rosto para a parede. E ele sabia que o decreto era do profeta, homem de Deus, que na boca dele a palavra de Deus era verdade. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele não se desespera. Ele vira o rosto para a parede e ele conta uma história para o Senhor. Nossa atitude diante do caos revela nosso nível de fé diante do nosso Deus. Como é que você costuma fazer diante do caos? Diante do caos você se desespera?
Diante do caos você murmura. Diante do caos você quer pendurar as harpas no salgueiro. Tem gente que diz: ó irmão, você tem que encostar Deus no canto da parede. Mas eu quero saber qual é a parede que pode conter um Deus grande e poderoso como o nosso Deus. As nações são consideradas por Ele como uma gota dentro de um balde. 7 bilhões de pessoas são consideradas por Deus como uma gota dentro de um balde. Imagina, irmãos, o tamanho de 7 bilhões de pessoas, uma gota. Imagina o tamanho do teu problema, do meu problema, diante do teu Deus que é grande, que é poderoso, que mede os céus aos palmos, que pesa os montes e outeiros em balança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não se desesperou. Me diga uma coisa: se Ezequias se desesperasse, ia resolver o problema? Hein, irmão? Se Ezequias se desesperasse, ia resolver o problema? A vida, a morte, estava no controle de Ezequias? Estava não. Então ele disse: como não está no meu controle, eu vou descansar na presença daquele que tem o controle. Oh glória, como não está no meu controle, eu vou descansar. Está no controle dele, está na palma da mão dele. No tempo certo ele vai fazer. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não vai fazer. Mas o que eu posso fazer é orar. O que eu posso fazer é adorar. O que eu posso fazer é glorificar o nome dele, porque está no controle dele. Os irmãos aqui que têm filhos sabem quantas vezes, irmãos, a gente... quando era criança não acordava no meio da noite, corria lá para o quarto do pai com medo de alguma coisa. Aí muitas vezes o pai dizia: não, vá lá para o seu quarto que eu estou aqui. Às vezes o pai nem ia com a gente, mas só o fato do pai dizer: eu estou aqui, já nos dava aquela tranquilidade. Foi isso que o salmista disse: ainda que eu passasse por um vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Você está sentindo a presença dele nessa noite? A presença dele está contigo. Oh meu Deus, eu sei que você chegou aqui agoniado da alma. Eu sei que você chegou aqui com uma guerra travada dentro do teu coração. Mas você está sentindo essa mão repousar no teu ombro? Essa mão que repousa no teu ombro agora é a mão de Deus, que traz calmaria para a tua alma, que traz paz para a tua alma. Quem sabe antidepressivo e ansiolítico não tem sido suficiente para te fazer dormir, mas você vai receber uma anestesia na alma nessa noite, e você vai dormir no colo do Onipotente, porque o Senhor nessa noite, Ele te dá graça, graça, graça. Irmãos, tem um trabalho que a gente faz lá em João Pessoa com os jovens, que chama Fazendo as Pazes com a Ansiedade. E para preparar os estudos, eu pesquisei muito sobre ansiedade. Já encontrei muita definição de ansiedade. Porém, a melhor definição que eu encontrei foi a do pastor Jader Cruz. E ele diz que ansiedade é a gente tentando gerir o que está nas mãos do Criador. A gente fica tentando gerir, a gente perde o controle, a gente se preocupa. Mas a minha filhinha Marina Flor, de 3 anos de idade, eu nunca vi ela acordada no meio da noite, e eu chegar para ela e dizer: minha filha, por que você está acordada? E ela dizer: papai, eu estou preocupada com o leitinho de amanhã. Papai, eu estou preocupada se vai ter dinheiro para pagar a minha escolinha. Não, Marina Flor, quando a gente acorda, irmão, de manhã, ela está lá dormindo sono tranquilo, porque ela sabe que papai está trabalhando. Oh glória, porque ela sabe que papai está trabalhando. Eu vou repetir até você entender. Papai, meu Deus. Oh meu Deus. Alguém vai dizer: no de repente Deus agiu na vida dele, no de repente Deus agiu na vida dela. Foi no de repente nada. Papai já estava trabalhando.
Você não está vendo nada, você não está entendendo nada, mas papai, ele está trabalhando. Papai está trabalhando. Brevemente você vai receber a notícia, brevemente o celular vai tocar. Papai está trabalhando. Aí na história que Ezequias conta para Deus, ele lembra, Senhor, de que eu andei em sinceridade, andei com fidelidade e integridade de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Lembra, Senhor? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu tenho um serviço prestado no reino. Oh glória! Ninguém vê as tuas madrugadas de oração, mas Ele vê. Ninguém vê os teus quartos de guerra, mas Ele vê. Ninguém vê o teu jejum em consagração, mas Ele vê. E no momento certo Ele vai lembrar-se de você, do jeito que Ele lembrou de Ana, do jeito que Ele lembrou de Abraão, do jeito que Ele lembrou de Noé, do jeito que Ele vai lembrar de você também. O homem pode até esquecer, mas papai não esquece. E por que Ele não esquece? Porque Ele diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que cria, do filho das suas entranhas, eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Volta, Isaías. Senhor, mas eu vou voltar. Volta e diga para ele que ele vai viver. Mas Deus, eu acabei de dizer que ele ia morrer. Não tem problema, muda o decreto. Mas Deus, e na escola de profeta, vai dar o que falar. Não se preocupa, porque não é a terra que determina o que acontece no céu, é o céu que determina o que acontece na terra. Se eu estou mandando mudar a sentença, é para mudar a sentença. Se eu estou mandando mudar, meu Deus, oh glória, por mim e por você, Deus ele faz o caminho de volta. O profeta já ia embora, mas Deus disse: volta. Jesus já ia embora, mas depois ele chega para os discípulos e diz: vamos voltar para a Judeia. Jesus, a gente acabou de vir de lá, o povo queria te matar. Vamos embora, a gente vai voltar para a Judeia. Mas por quê? Porque o nosso amigo Lázaro, ele está dormindo, está tirando cochilo. Mas eu vou lá e eu vou ressuscitar, eu vou acordar ele. Vamos fazer o caminho de volta. Eu não sei como foi o seu caminho de vinda, mas o segredo é o caminho de volta. Você veio chorando, mas vai voltar alegre. Você veio triste, mas vai voltar alegre. Você veio frustrado, mas vai voltar alegre. Você vai voltar com a promessa, você vai voltar curado, você vai voltar renovado, você vai voltar tocado. Quantos acreditam nessa palavra? Levanta a mão e dá glória. Oh glória. O profeta chega e diz: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tem um Deus que está vendo tudo. Deixa o homem te afrontar. Tem um Deus que está vendo tudo. Deixa o homem caluniar. Tem um Deus que está vendo tudo. Deixa o homem perseguir. Tem um Deus que está vendo tudo. Foi ele que chegou para Moisés, quando Moisés estava lá no deserto, e disse: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito sofrendo, tenho ouvido o seu clamor, e eis que desci para livrá-lo. Tem momento, irmão, que Deus manda anjo, tem momento que Deus manda a corte angelical, mas tem momento que ele diz: eu mesmo vou descer, eu mesmo vou entrar nessa guerra, eu mesmo vou entrar nessa
Oh glória, eu escuto nessa noite barulho de marcha. Barulho de marcha, barulho de marcha. Oh irmão, que barulho é esse? É o Senhor dos exércitos com espada desembainhada que desce do céu e diz para você: eu estou entrando, 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 eu estou entrando. Recebe a visita de Deus nessa noite, recebe a visita de Deus nessa noite. Eu vou deixar você adorar. Eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei a tua vida 15 anos. Mas o que eu acho interessante, eu já me caminho para o final, é quando Deus chega para Ezequias e diz para ele: põe em ordem a tua casa. Estamos em um culto da família. E quando a gente lê põe em ordem a tua casa, a gente se pergunta: mas do que Deus está falando? Põe em ordem a tua casa. Será que Deus estava querendo dizer que Ezequias, ele deveria melhorar o relacionamento dele com Deus? Mas a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 18 desse mesmo livro, que Ezequias, ele fez uma reforma espiritual. Ezequias, ele tira os altos da idolatria. Tinha um problema, irmão, que estava ali no povo, entre o povo, desde a época de Moisés, que era a serpente de bronze que o povo adorava. Desde o tempo de Moisés, entrava rei, saía rei, entrava rei, saía. Ninguém resolvia o problema. Ezequias disse: eu vou resolver. Derruba esse negócio aí. Aqui a gente só adora a Deus. Então, quando fala em põe em ordem a sua casa, o relacionamento com Deus estava de boas. Ô irmão, mas o que é isso? É as conquistas militares. A Bíblia diz que ele venceu os assírios, ele venceu os filisteus. Então, no quesito vitória sobre a guerra, conquistas militares, ele também estava ok. Mas Deus está dizendo: põe em ordem a tua casa. E nós entendemos que isso estava falando da sua família. Porque, irmãos, você pode ser policial sem família, você pode ser professor sem família, você pode ser advogado sem família, mas você não pode ser obreiro sem família. Porque a nossa família é o nosso portfólio. Quando alguém olha para o obreiro, ele olha para a família. A gente pastoreia a igreja, e muitas vezes nas igrejas, quando nós somos dirigentes, pastores, os irmãos sabem, os irmãos têm bem mais experiência do que eu, até o nome dos filhos se perde, não tem mais nome, é filho do pastor, a filha do pastor, a esposa do pastor, não é isso, irmão? Porque a igreja olha para a nossa vida familiar, e Deus estava dizendo para ele: põe a tua casa em ordem, põe a tua família em ordem. Porque muitas vezes a gente está preocupado com as conquistas militares, a gente está preocupado com as conquistas ministeriais, mas a gente está esquecendo da nossa família. Tem 4 pilares, irmãos, que são essenciais na família. Primeiro, relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento entre nós e o nosso Deus, o nosso devocional em família, trazer Deus para dentro da família. O segundo pilar é o relacionamento horizontal, que é a comunicação na família. O terceiro pilar é as finanças, porque a história diz que quando a dívida entra pela porta, o amor sai pela janela. Então as finanças é um pilar importante na família. E outro pilar é a vida da intimidade conjugal. E Deus fala para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Porque em uma mesa, irmãos, com 4 pilares, se a gente tirar um, possa ser que ainda se sustente ali.
Mas tem pessoas que estão tirando um, está tirando o outro, e a sua família está vindo à ruína. Mas tem palavras que são vacinas, e tem palavras que são remédio. Tem palavras que é para curar, tem palavras que é para prevenir. Eu não sei que forma você está recebendo essa palavra. Se for bom, coma muito. Se não for bom, coma pouco. Mas se alimente dessa palavra e saia cheio nessa noite. Me dê 5 minutos. 5 sinais que uma casa está em desordem. O primeiro sinal, quando há desprezo em vez de amor. Eu conheci um casal, estava namorando, novinho, e a irmã, ela tratava o vaso carinhosamente. Ela chamava ele carinhosamente de idiota. Vem, idiota, vai, idiota. E eu ficava olhando assim e me dava uma agonia, irmão. Eu dizia, rapaz, estão namorando e é esse tratamento? Imagina se casa. Porque os irmãos sabem que quando está namorando, se o tecladista puder pregar comigo, continue, viu, vaso? Deixa Deus lhe usar. Os irmãos sabem que quando está no namoro, os bichos é pequenininho. É meu gatinho, é minha gatinha. Não? Os bichos é tudo pequenininho, é minha ovelhinha, né, pastor? Aí quando casa, aí os bichos crescem. Vai para lá a sua vaca, é você que é um porco, né, irmão? Então se no namoro estava aquele tratamento, imagina como seria no casamento, onde tem desprezo em vez de amor. E tudo que nós desprezamos, nós perdemos. Aí você diz, mas irmão, eu perdi nada. Eu casei com um homem, o homem era um galã, agora ele está um galão. Aí cuidado, irmão, que carne está cara. Você está vendo ele gordinho assim, mas cuidado que tem alguém olhando. E a Bíblia diz aqui em acrescentares, guarda o que tem, para que ninguém tome o teu coroa. Em acrescentares. Então a gente perde tudo aquilo que a gente despreza. A Bíblia diz que Mical desprezou Davi e nunca mais ela teve filho. A Bíblia diz que Esaú desprezou o direito de primogenitura e depois não conseguiu, nem com lágrimas. A Bíblia diz que o povo de Israel desprezou a herança do Senhor, e Deus disse, essa nação, essa geração vai morrer no deserto, não vai entrar, porque desprezou a minha herança. Então cuidado com o desprezo. A Bíblia diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Você sabe por que existem muitos divórcios? Por conta do desprezo. Muitos divórcios é baseado no desprezo. Porque em casa a irmã não recebe um elogio. Não recebe um elogio. Aí chega no trabalho, aí tem lá um endemoniado cheio de carne. Aí diz, mas você hoje veio bonita? Aí ela diz, rapaz, meu marido não diz isso. Que é isso? Como é que ele não diz isso? Né, irmão? E pouco mais a mulher está ali iludida, o homem está ali iludido. Por quê? Por conta do desprezo. Então o primeiro sinal que a casa está em desordem é quando tem desprezo em vez de amor. O homem vai lá na frente e a mulher vai lá atrás, puxando uma reca de menino. E o camarada vai lá na frente e deixa a mulher lá abandonada. Cuidado que tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Vamos lá para o segundo. Segundo sinal que mostra que uma casa está em desordem, quando não existe divisão de tarefas, papéis estabelecidos, baseado na palavra de Deus, que diz ali em Efésios. É aquela família, irmãos, que está um negócio meio, como a gente chama lá na Paraíba, um negócio está meio de bolo. Às vezes quem manda é o menino. O menino chega na escola, 3, 4 anos de idade. Aí o menino não tem poder de decisão nenhum ainda. Mas o pai chega, aí o menino brinca, o menino corre. Aí depois que o menino corre, que sua, que vai... Aí o pai chega para o menino e diz, você quer estudar aqui? O menino de 3 anos está tomando uma decisão que vai repercutir para a vida dele toda. O pai chega para a criança e diz, meu filho quer ir hoje para a igreja? Menino de 3 anos de idade.
Irmãos, criança precisa de limite e de rotina. Porque o funil da paternidade na infância, ele é estreito. Ao longo da vida ele vai ampliando. Aí você vai dando autonomia, aí você vai dando responsabilidade. Mas enquanto é criança, não. Só que tem pai que ele inverte o funil. Quando é o menino pequenininho, aí diz, não, bichinho. Eu vou dizer não pro bichinho, pro menininho chorar. Não, irmão. Aí chega no supermercado, o menino ele deita no chão, rola, parece que está convulsionando. Não, bichinho, eu vou dar. Vai, meu filho, pegue. Aí o funil largo. Aí quando chega na adolescência, aí diz, não, você não vai fazer isso. Você não. Aí quer colocar limite. Aí o menino olha, oxe, e mudou. Inverteu agora o jogo. Nessa altura do campeonato. Aí é a causa da rebeldia. Aí o irmão está lá no gabinete pastoral. Pastor, ore pelo meu filho. Foi uma semente que você plantou. Era uma casa que estava em desordem. Ninguém sabia quem mandava. Ninguém sabia quem estava o cajado na mão. Mas Deus vai colocar o cajado de volta na tua mão. Porque Deus te levantou como sacerdote dentro da tua casa. Terceiro sinal que uma família está em desordem. Quando estamos preocupados em preparar herança, mas não preparamos herdeiros. E eu lhe pergunto, irmãos, o que é melhor? A gente preparar herança ou a gente preparar herdeiro? Hein? O que é melhor? A gente preparar herança ou preparar herdeiro? E aí? É melhor a gente preparar herdeiros. Porque se a gente prepara os herdeiros sem preparar a herança, eles podem construir a herança. Mas se a gente prepara a herança e não prepara os herdeiros, em 10 minutos ele acaba com tudo aquilo que você construiu em 30 anos da sua vida. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Juízes, e eu me encaminho para terminar, o pastor Cláudio está doido para puxar meu paletó. A Bíblia diz no livro de Juízes que surgiu uma nação que não conhecia o Senhor, porque o povo estava tão preocupado em preparar herança, que não se preocuparam em preparar os herdeiros. E o povo conhecia a bênção de Deus, mas não conhecia o Deus da bênção. E muitas vezes eu fico preocupado, qual é o legado geracional que nós estamos deixando para a igreja do Senhor? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado em preparar herança para deixar para os nossos filhos, mas nós não preparamos os nossos filhos para receber essa herança. São filhos que conhecem a bênção, mas não conhecem Deus. São filhos que conhecem a liturgia, mas não conhecem Deus. E eu me pergunto, por que tantos filhos de obreiros se desviam e outros criam tanta revolta de igreja? Uma vez na mesa de jantar, uma filha olhou para o pai e disse, eu odeio ser filha de pastor. Por quê, irmãos? Porque existe uma inversão de valores. A gente sabe que pela ordem é Deus, família, igreja. Mas às vezes a gente bagunça o negócio. A gente coloca a igreja, aí coloca Deus, família, é bagunça. E a ordem é, primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Uma vez eu ouvi de um obreiro, irmão, hoje eu passei o dia todinho na obra, nem passei em casa, a demanda da obra é muito grande. Aí dá vontade de perguntar, mas quem é que está criando teus filhos? Teve um homem que ele queria ganhar o seu primeiro milhão com 30 anos de idade. Só tinha um problema, ele era casado, tinha filho. E ele trabalhava, irmão, dia e noite. Chegava em casa tarde, o menino estava dormindo. Saía de casa cedo, o menino estava dormindo. Teve um dia que ele entrou em casa, pastor Cláudio. Aí o menino viu ele e disse, oi tio. Aí ele disse, epa, tem que passar um pouquinho em casa. Esse menino já está me chamando de tio. Porque às vezes a gente está preocupado em construir herança, mas não estamos preocupados em preparar os herdeiros. Eu estou finalizando, prometo. A Bíblia mostra 2 homens que tiveram esse problema, Davi e Ezequias. Davi estava preocupado com o sucesso militar, e Ezequias estava preocupado com o sucesso ministerial. Fez muitas reformas importantes no quesito ministerial,
mas não cuidou da família. Davi fez muitos avanços importantes, mas não cuidou da família. Os amalequitas vieram, levaram a família, tocaram fogo na cidade. Quando Davi chegou, só a fumaça subindo. Tudo aquilo que ele construiu em fração de minutos, os amalequitas levaram. Quem sabe, irmão, nessa noite, Deus ele está trazendo esse alerta para minha e para a sua vida. Não construa o teu sucesso nos escombros da tua família. Deus ele brada nessa noite dizendo: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua casa. Ele viveu mais 15 anos, mas se você ler 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, você vai ver que ele não cumpriu o que Deus mandou ele cumprir. Põe em ordem a tua casa, porque ele não preparou Manassés para a sucessão, e Manassés foi conhecido como um dos piores reis de Israel. Eu finalizo com essa palavra. Se você olha para o casamento dos seus pais, se você olha para o casamento do seu sogro, será que é o padrão familiar que você quer deixar para os seus filhos? Quem sabe você diz: irmão, eu vim de uma família que era baseada na luta, no abuso, no adultério, mas eu não quero essa realidade para minha família. Jesus, hoje ele quer quebrar o ciclo de destruição na tua casa. Jesus hoje ele quer quebrar o ciclo de destruição na tua família. Fique em pé comigo, por favor. Deus ele quer quebrar o ciclo geracional de morte. Nessa noite Deus ele tem uma caneta na mão e ele diz: eu vou escrever uma nova história. Eu vou escrever uma nova história. Oh, irmão, na minha família, meu avô é separado, meus pais separados, meu bisavô é separado, mas a tua família não, porque Jesus ele está nesse barco, Jesus ele está nessa casa, e ele hoje, ele dá uma nova história, ele dá um novo rumo para a tua vida. Deus disse: Ezequias, qual o sinal que você quer? Ele disse: eu quero que o Senhor mova o relógio de Acais. Eu não entendo muito de geografia, não sei se foi o movimento de translação ou se foi o movimento de rotação que foi alterado, mas eu sei que Deus moveu a geografia por amor de uma oração de um servo dele. Deus vai mover a terra, Deus vai mover o céu, mas a tua família é de Deus. O filho pode estar lá na Cracolândia, mas ele é de Jesus. Jesus vai marcar o encontro. Cadeias de morte é quebrada nessa noite. Cadeias de morte é quebrada nessa noite. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo todo laço de morte. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo todo divórcio. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo aborto. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo a ideologia de gênero. Eu quero orar pela sua família. Se você quer uma oração específica para a tua família, vem cá. Deixa eu orar pela tua família. Amém. Deixa eu orar pela tua família. Vem aqui no altar. Eu não posso fazer nada, mas eu sirvo a um Deus que pode. Eu não posso, mas tem um Deus que pode. Eu não sei qual é o problema, mas tem um Deus que marcou encontro com famílias nessa noite. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele tem interesse em família. Ele tem interesse em família. O ciclo geracional de morte é quebrado. Nosso missionário, ele estava contando um testemunho muito interessante sobre a questão da sua mãe, que morreu devido ao suicídio. Na psicologia a gente aprende que dentro de uma família que aconteceu um suicídio, existe um histórico de risco de 5 a 6 vezes mais de ter outro suicídio. Mas Jesus pegou ele e disse: morte não, aqui é vida.
Morte não, aqui é vida, porque eu sou o príncipe da paz, eu sou o príncipe da vida. Jesus nunca celebrou um culto fúnebre. Todo enterro Jesus estragou. Todo enterro que Jesus chegava, ele estragava. O menino estava lá no limiar para ser enterrado. Viúva de Naim, Jesus chegava e dizia: morte, solta a vida dele, menino, levanta. O que é que está morto na tua casa? Será que é o amor? Será que é a intimidade? Será que é a amizade? Será que é a harmonia? Ô irmão, não consigo mais falar com meu filho, não tem mais perdão. Ou nessa noite Jesus, ele vai ressuscitar. O sopro do vento do Espírito traz vida. O sopro do vento do Espírito traz vida. O sopro do vento do Espírito. Recebe esse sopro nessa noite. Recebe. Se a equipe de louvor puder me ajudar. Alguém disse: esse menino nasceu para as drogas, nasceu nada. Antes das garras do inferno tocar ele, Jesus, ele vai lá. Oh glória, essa menina nasceu para prostituição, nasceu nada, nasceu para ser uma pregadora, cheia do Espírito Santo. E se essa palavra é verdadeira, recebe o renovo da parte de Deus nessa noite. Há tanto tempo você não canta, mas você vai tirar as harpas do salgueiro e vai cantar. E na proporção que você canta, Deus vai quebrar laço, Deus vai quebrar barreira, Deus vai dar vitória. Recebe de volta o dom, recebe de volta ao dom. Quando meu Deus, ele está tratando com família nessa noite. Oh, se abre para o tratar de Deus, se abre para o tratar de Deus, se abre para o tratar de Deus. Deus está reconstruindo aquilo que está quebrado. Deus está reconstruindo aquilo que está quebrado. Tem um tratamento, tem um tratamento, tem um tratamento de Deus. Deus, ele pega esses cacos da tua família e ele faz um vaso novo, um vaso novo, um vaso novo. De tudo que sou. Oh Deus, que me assonderebia. Recebe renovo da parte de Deus. Abre a boca para ser renovado. Abre a boca para ser batizado. Abre a boca, abre a boca. Recebe, recebe, recebe nessa noite. Quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Recebe nessa noite um toque de Deus. Eu repreendo toda palavra negativa. Teu pai disse: você não dá para nada, você é um burro, você não vai dar para nada. Mas existe um Pai celestial que muda a tua história, que muda a tua história. Eu liberto você de toda cadeia de maldição. Toda cadeia quebrada agora. Você vai prosperar, você vai prosperar, porque eu estou quebrando toda a cadeia de morte.